Breve aqui, deixa eu ver. Gravando. Então vamos lá, pessoal. Hoje é dia 31 de agosto, estamos aqui com essa turma maravilhosa aqui da licenciatura de Química e Física e vamos começar uma aula aqui com vocês sobre origem da vida, que eu estava dizendo que é um tema bastante controverso, onde nós temos muitas hipóteses, muita discussão a respeito disso, tá? Então, vamos começar a discutir um pouquinho, porque como o pessoal da Química e da Física futuramente também vai poder dar aula de ciências, né? E vocês sabem lá que no ensino do fundamental também existe a parte de biologia, né? Que o professor de ciências ele trabalha também com biologia. Então também esse conteúdo de biologia eventualmente vocês vão trabalhar. Então, Cristiano, por gentileza, passa para mim o próximo slide. Eu queria antes de começar só confirmar com vocês que eu recebi esse cronograminha aqui de aulas simuladas, lembra que a gente combinou semana passada? Então, eu acho que foi até a Flávia que me passou, se não me engano, tá? Isso. Foi a Flávia, exatamente. Muito obrigado, viu, Flávia, pela ajuda aí que você me deu, tá? Obrigado mesmo, viu? Então, pelo que a Flávia, pessoal, me passou, eu queria que vocês dessem uma conferidinha aqui para ver se está tudo tranquilo. Ó, no dia 6 aí de outubro, o tema clonagem reprodutiva, o grupo tá o João Pedro, a Keila, o Rodrigo, o William e a Ingrid. Correto? É isso mesmo? Correto, tá. No dia 20 de outubro, organismos transgênicos. Boa noite, Douglas. Tudo bem? Organismos transgênicos está o Cristiano, Diego, Eduardo, João Vitor e Lucas. Bateu aí? Sim. Ok. No dia 3 de novembro, clonagem terapêutica, Antônio Carlos, Matheus, Rafaela, Richard e Vanessa. Correto? Ok? A Vanessa e o Macena não tá, mas eles tá correto deles. Tá, joia. No dia 10 de novembro, grupos sanguíneos humanos, no caso, né? Grupo A, B, O, né? Nós vamos ter, e B, nós vamos ter aqui a Hilton, Ana Carolina, Daniele, Flávia, Lucas, Alberto e Tiago. No dia 17 de novembro, mutações cromossômicas, Amanda, Joyce, Milena, Tainá, Thaís e Iago. Veja, pelo menos não chegou para mim nenhum grupo ou nenhuma pessoa para conservação de germoplasma aqui, tá? Então, eu não sei se está faltando alguém, se alguém ainda não, se o pessoal não se organizou, tá? Então, eu queria pedir o seguinte, se eventualmente alguém não está em algum grupo, se o pessoal ainda não se organizou, tá? Poderia depois dar um toque para mim que a gente coloca nesse grupinho que está faltando. Eu tô sem grupo ainda, Lincoln. Eu entrei agora, né? Douglas, tá. Será que além do Douglas tem mais alguém, pessoal, que está sem grupo, hein? Então, professor, eu não sei o pessoal da física, da química, só o Douglas que ele entrou agora. Entendi. O pessoal da física saberia me dizer se tem alguém sem grupo, Cristiano, da física? Lincoln, eu acho que é o Eduardo que está organizando. Eu vou tentar falar com ele. Tá. A turma de física já está tudo fechadinho já. Tudo fechadinho? Sim. Então eu acho que seria o seguinte, o Douglas, então seria legal o Douglas entrar em algum grupo desse. Tá? Ele pode entrar no grupo do Antônio e da Vanessa, que eu já conversei com eles falaram que pode entrar lá. Tá, então o Douglas entra nesse grupo aqui, ó, de clonagem terapêutica, tá? Ah, legal. Tudo Beleza. bem? Deixa eu só aproveitar aqui, eu vou deixar marcado aqui para mim também, ó. Já vou deixar certinho aqui. Deixa eu ver. Certo. Então ele vai entrar no grupo do Antônio Carlos, né? É isso? Isso. Douglas, fechou. Tranquilo, então eu acho que tá feito aqui, tranquilo.
Está definido. E se alguém mais aparecer, a gente vê o que a gente faz, tudo bem? Então, em princípio, está tudo certo, tá? Cristiano, por favor, pode passar. Então, aulas 3 e 4, na verdade, é a nossa primeira aula teórica, né? Que a gente vai brincar um pouco com essa questão aí da origem da vida, né? Origem da vida, que é um tema bastante controverso, como eu falei para vocês. Em primeiro lugar, é importante dizer, pessoal, é importante esclarecer que nós aqui não estamos discutindo, pelo amor de Deus, a fé de ninguém, a religião de ninguém. A gente respeita todas as religiões, todas as opções religiosas. Aqui ninguém é contra ou a favor da religião de ninguém, tá? A gente respeita todo mundo aqui. Quem somos nós para questionar a religião de qualquer um? Mas nós estamos discutindo ciência. Então, no âmbito da ciência, existem algumas hipóteses, existem algumas tentativas de explicação de como a vida surgiu na Terra. É isso que a gente vai conversar. Então, estamos conversando no âmbito do pensamento científico. É isso disso que nós vamos tratar, tá certo? Pode passar, por favor, meu amigo. Então é o seguinte, vamos tentar traçar uma linha do tempo do conhecimento científico que a gente tem hoje. Vocês já ouviram falar da teoria do Big Bang? Alguém aqui já ouviu falar? Conhece? Sim, com certeza. Sim. Com certeza, né? O que seria o Big Bang? É uma explosão que gerou o universo, resumidamente. Exatamente. Então seria aquele ponto primal, né? Aquele grande movimento, aquela massa condensada que você tinha num certo momento em que houve uma grande explosão. Isso é uma tese, obviamente, é uma teoria, né? Em que, a partir dali, o pessoal imagina que você teve o início da formação do universo, né? E hoje, o ser humano é um bicho tão curioso, né, que o ser humano hoje ele calcula a idade disso, né, através de uma série de inferências aí, através de uma série de técnicas bastante avançadas. E hoje se tem uma estimativa aí de que o Big Bang ele deve ter a bagatela de cerca de 13,8 bilhões de anos. Então, em tese, tá? Porque, obviamente, que a ciência, o que nós temos são proposições, veja bem, não são verdades absolutas, né? São proposições passageiras, a ciência está em constante evolução. Então, hoje se tem um prognóstico de que o Big Bang deve ter uma idade aproximada de 13,8 bilhões de anos. Pode passar, Cristiano, por gentileza. Bem, a partir dessa grande explosão primal, você teve o processo de expansão do universo, né? De formação das galáxias e tal. Entre essas galáxias, nós temos aqui a nossa Via Láctea, e dentro da Via Láctea, né, que você tem milhões de estrelas, você teve a formação do nosso planetinha azul aqui, que é a nossa querida Terra, né? O nosso querido planeta Terra, que também, através de datação de carbono 14, através de uma série de técnicas bastante elaboradas, o pessoal consegue calcular a idade estimada das rochas mais antigas do planeta, né? Então, hoje, o pessoal acredita, tá, que a idade estimada do nosso planeta, ele é velhinho já, razoavelmente, né? A Terra deve ter uma idade estimada de cerca de 5 bilhões de anos. O universo, 13,8, a Terra, tá, o pessoal acredita aí numa estimativa de cerca de 5 bilhões. Mas, inicialmente, a Terra era um planeta em que você não tinha água líquida, você tinha uma temperatura extremamente alta. Então, a Terra, no início do seu desenvolvimento, nós sabemos que ela não tinha vida, né? Ela não tinha condição de ter vida. Pode passar, Cristiano. Pelos dados que nós temos, né, a vida surgiu na Terra, o indício que nós temos da vida mais antiga na Terra, ela deve ter surgido por volta de 3,5 bilhões de anos atrás. E nós temos isso aqui é uma árvore, né, evolutiva
desde o organismo mais primitivo que surgiu na face da Terra. Nós sabemos que a vida surgiu no mar, né? Com células muito parecidas com células de cianobactérias, de bactérias azuis, e a partir daí nós tivemos um processo evolutivo que veio até os dias de hoje. Veja que, segundo a teoria da evolução, né, darwinista, na realidade, todos os seres vivos tiveram um ancestral em comum, né? Isso mostra que nós temos laços de parentesco com todos os seres vivos, né? Isso nos conta uma história bonita de que, de certa forma, nós temos uma irmandade com todos os seres vivos no planeta Terra. Nós temos um parentesco com eles. E se nós pudéssemos pegar esses 3,5 bilhões de anos, que é a história da vida na Terra, e resumir em 12 horas, resumir isso em 12 horas, tá? Que seria esse relógio aqui, ó, que simula, digamos assim, esses 3,5 bilhões de anos. Veja que o ser humano surgiu no último minuto aqui, ó, dessas 12 horas. Nós somos uma espécie extremamente nova no planeta Terra, tá? Nós somos uma espécie muito nova. O ancestral mais antigo do ser humano tem cerca de 1,5 milhões de anos só, tá? Então nós somos uma espécie que, apesar de muito nova, muito recente, né, nós mudamos dramaticamente a vida, ou o cenário da vida no planeta. E nós temos uma mente tão poderosa, né, ao ponto de fazer inferências desse tipo, de fazer inferências da idade do universo, né, de fazer inferências da idade da Terra, de fazer inferências da idade que a vida surgiu na Terra. Então, de fato, o homem é um animal filosófico, né? É um animal que faz perguntas difíceis e que tenta responder perguntas bastante difíceis, de fato. Pode passar, Cristiano. Então, eu tenho aqui uma linha do tempo, mais ou menos, desses fatores significativos aí em relação a essa grande linha evolutiva, né? Em relação a esse universo gigantesco, em relação a esse nosso planetinha azul, em relação a esse fenômeno maravilhoso que é a vida, né? Que talvez não esteja, tá? Não esteja resumida apenas ao nosso planeta, uma vez que o universo é tão gigantesco, né? Uma vez que nós temos aí uma dimensão tão imensa de matéria e de energia circulando ao nosso redor. Pode passar, Cristiano. Então surge a questão que nos traz aqui. Qual é a questão que nos traz? Como a vida surgiu na Terra, né? Uma pergunta difícil. Uma pergunta que sempre foi que sempre foi a grande pergunta filosófica do ser humano. De onde viemos, para onde vamos, né? O ser humano sempre foi um animal que questionou, que olhou para o céu, que questionou a vida, que questionou, de repente, por que estou aqui, o que eu estou fazendo, de onde eu vim, né? O ser humano sempre foi um animal filosófico, religioso, sempre foi um bicho curioso e que tenta entender algo mais sutil do que simplesmente a matéria, né? E uma das perguntas mais difíceis, de fato, é essa: como a vida surgiu? Puxa vida, a vida que é uma coisa tão complexa, né? Um órgão como o olho humano, que é uma coisa tão complexa, como que ele surgiu, como que ele evoluiu no planeta? Será que é possível tentar imaginar isso? Então, na verdade, a ciência buscou essa questão. Com o passar do tempo, essa foi uma discussão, tá? Que foi, de fato, algo relevante também para a questão também da própria ciência, né? Pode passar, por favor, Cristiano. Então, nós temos aqui uma sequência, mais ou menos uma sinopse de algumas respostas ao longo do tempo, né? De um tempo expandido, vamos dizer assim,
sobre essa questão da origem da vida. Veja, já na antiguidade, no século V a.C., os filósofos gregos, né, aquelas figuras ali geniais da antiga Grécia, como Anaxágoras, por exemplo, ele argumentava que a vida se originava de sementes essenciais. Isso é uma coisa meio metafísica, né? Sementes essenciais, quer dizer, algo assim bastante difícil de imaginar, mas enfim, é uma tentativa de explicação, de qualquer forma, né? Algo intangível, mas de qualquer maneira, uma tentativa de explicação. Já no século IV a.C., Aristóteles, o grande Aristóteles, né? O grande filósofo, biólogo, físico, químico, humanista, astrônomo e etc., Aristóteles, ele sugeriu que a vida surgiria espontaneamente. Inclusive, essa ideia do Aristóteles permaneceu muito forte na história da humanidade, quase que até o século XIX. Tá? Aristóteles afirmava que certas formas de vida permaneciam e surgiam e permaneciam de forma espontânea. Tá? E é algo que perdurou muito tempo. Depois nós vamos aprofundar melhor isso. Em 1862, Louis Pasteur, um grande químico francês, talvez um dos maiores químicos da história, né? Ele botou fim, sepultou definitivamente a teoria da geração espontânea. Então ele provou definitivamente o seguinte: a vida só provém de uma vida anterior, ou por reprodução sexual, ou por reprodução assexual. Então, Pasteur definitivamente provou que a vida vem da vida. Tá? A vida não surge espontaneamente. Um organismo surge a partir de um organismo predecessor dele, por reprodução assexuada ou sexuada. Isso que o Pasteur colocou para a ciência moderna. Em 1871, o Lord Kelvin, em inglês, tá? Ele propôs aí que certos meteoros, veja bem, uma vida extraterrestre, de certa forma, certos meteoros que chegam à Terra poderiam transportar a vida. Então, seria uma explicação de uma vida alienígena, tá? De que, na realidade, haveria vida fora da Terra e que essa vida chegou aqui de uma forma importada de outra parte do universo, segundo o Lord Kelvin. Em 1908, Arrhenius, tá? Ele lançou a teoria da panspermia. Nós vamos ver daqui a pouco. Panspermia também é uma hipótese, uma teoria, tá? Que alega de que a vida veio também trazida pela poeira cósmica. Então, a vida extraterrestre também, que teria sido incubada em nosso planeta aqui e trazida de outros planetas, de outros corpos celestes, tá? No ano de 1924, nós tivemos uma teoria muito forte, tá? Que é a teoria da evolução química, ou seja, um cientista russo chamado Oparin, conjuntamente com um cientista chamado Haldane, eles propuseram conjuntamente uma ideia de que a vida poderia ter surgido na Terra por evolução bioquímica mesmo. Então, poderia, devido a uma série de eventos que nós vamos analisar com você, uma teoria complexa, devido a uma série de eventos sequenciais, segundo essa teoria, que, de repente, a vida poderia ter evoluído, tá? Do material inorgânico para o material orgânico, segundo algumas condições. Da própria Terra, segundo essa teoria, tá? Da evolução química mesmo. Em 1953, Stanley Miller e Urey, que era um parceiro dele, eles fizeram um experimento no laboratório que eles comprovaram essa teoria do Oparin. O Oparin tinha uma teoria. A ciência é muito assim, né?
Ele tinha uma teoria, uma explicação de natureza teórica. E o Miller fez uma experiência no laboratório que ele conseguiu comprovar a teoria do Oparin. Ou seja, aqui teoria e prática se encontraram, o que fortaleceu bastante essa teoria de Oparin, tá? Dessa evolução química da vida no próprio planeta Terra. Em 1975, Fred Hoyle, ele mostrou, e pelo menos tentou argumentar, de que moléculas orgânicas são abundantes no espaço sideral. Estão querendo, de alguma maneira, supor, tá, de que tudo bem, poderia haver vida na Terra e em outros planetas também. Pelo menos supor isso. Nós não seríamos aqui isolados na Terra como o único planeta atendido pela vida. Em 1996, você teve um meteorito que caiu na Terra, chamado de ALH8 4001, na região da Antártida, onde foram encontrados sinais de aminoácidos. Aminoácido que, na verdade, você sabe que o aminoácido é matéria-prima das proteínas, né? Matéria orgânica, entende? Então, foi encontrado no meteorito sinais de aminoácidos. Isso é uma comprovação importante de uma vida extraterrestre, né? E agora, no ano de 2021, agora, em maio, eu não sei se vocês estão acompanhando a expedição em Marte, do robô Curiosity, que está em Marte. Esse robô Curiosity, ele descobriu sais orgânicos em Marte. Uma evidência muito forte, é esse robozinho aqui da foto do slide, tá? Uma evidência muito forte de que Marte poderia já ter tido vida em Marte, tá? Uma vida talvez diferente da nossa, uma vida talvez desconhecida, mas uma evidência forte de que já haveria tido vida em Marte. Pode passar, Cristiano, por favor. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre as teorias de origem da vida. Cristiano, vamos lá. Primeira teoria é uma teoria que, na verdade, se nós pegarmos antes do século XIX, na Europa, principalmente na Inglaterra, não havia muita diferenciação entre academia e ciência, entre um Estado que era um Estado da Igreja Anglicana, inglesa, ou seja, entre religião e ciência. Você tinha praticamente, você não tinha universidades muito bem formadas, você não tinha muitos espaços definidos entre o que seria religião e o que seria ciência. Então havia uma teoria muito forte chamada de criacionismo, aonde se acreditava pelo criacionismo que o que teria ocorrido é o seguinte: num certo momento, tá, um criador, que poderia ser chamado de Deus, tá, ele teria criado toda a vida que existe no planeta Terra de uma vez só. E essa vida, desde então, nunca havia modificado. É a teoria também chamada de fiquismo ou criacionismo, tá? Então, as espécies seriam imutáveis. Elas são hoje da mesma maneira de que elas foram criadas desde o início da criação. Devido a isso, é que é chamado de teoria do criacionismo ou fiquismo, devido a essa imutabilidade, entende? Essa teoria tem muito a ver com a questão dos seres vivos, né? Da morfologia corporal, da fisiologia corporal. Na realidade, essa teoria ela entrou em franca controvérsia com a teoria da evolução, né? Com a teoria da evolução, principalmente do Darwin, que no século XIX ela veio se contrapor à teoria criacionista. Mas é importante dizer, não veio se contrapor à religião. A gente não pode entrar num discurso fácil e num discurso, na verdade, incorreto. Porque, como eu disse para vocês, são caixinhas diferentes do conhecimento humano, tá? Religião é uma coisa, ciência é outra coisa. Uma não se interpõe à outra e não deve se interpor.
se interpor. São duas questões distintas. Cada uma tem o seu interesse, tem o seu objeto de análise, tá? E as duas são muito importantes. Só que uma é X e outra é Y, que não deve se misturar, como óleo e água. São coisas que não se misturam, entende? Então, a primeira teoria foi a teoria criacionista, que se manteve, como eu disse para você, muito forte, até que o Charles Darwin, em 1853, lançou um livro, um dos livros mais importantes da história da humanidade, chamado A Origem das Espécies, né, que veio trazer a teoria da evolução. Então, a teoria da evolução, ela, do ponto de vista científico, ela se fixou como uma teoria importante, tá, em decorrência aí do criacionismo, com toda certeza. Bom, faz favor, Cristiano, pode passar, por gentileza. Pode passar para mim. Pessoal, nós temos uma teoria que eu falei para vocês que veio lá do Aristóteles, né? É uma teoria chamada de abiogênese ou geração espontânea. Essa teoria da abiogênese ou geração espontânea, que vem lá 4 séculos antes de Cristo, tá? Eles acreditavam o seguinte, que os seres vivos, eles seriam gerados, não todos os seres vivos, óbvio que eles acreditavam que animais superiores, plantas superiores, eram gerados por reprodução. Mas eles acreditavam que certos animais, entre aspas, menos organizados, a biologia a gente não gosta de falar de superior e inferior, tá? Mas, enfim, animais menos organizados ou micróbios, eles acreditavam que esses animais menos organizados ou micróbios poderiam ser gerados espontaneamente. Literalmente isso que eu estou te falando. Do corpo de cadáveres em decomposição. Então, imagina o que os caras achavam. Cadáveres em decomposição poderiam gerar seres vivos, espontaneamente, entende? Eles acreditavam coisas bizarras mesmo, tipo assim, rãs, cobras, crocodilos, eles poderiam ser gerados a partir do lodo dos rios. Pode parecer absurdo para nós hoje em dia, né? Mas essa interpretação existiu. Então, essa interpretação sobre a origem dos seres vivos aí, ela ficou conhecida como hipótese da geração espontânea ou abiogênese. Esse termo abiogênese vem do grego. O termo a significa não, né? Negação, certo? E gênese significa origem da vida. Então, seria o seguinte, literalmente, né? Que a não-vida seria a geração pela não-vida, a partir da matéria bruta e não da vida, né? Mas veja que a partir do século XIX, alguns cientistas e tal começaram a questionar essa hipótese da geração espontânea. Na verdade, a ciência, ela é muito assim, ela atua por paradigmas, né? Uma certa verdade, entre aspas, uma certa teoria, melhor dizendo, porque na ciência não tem verdade absoluta, não tem dogma, né? Uma certa teoria, ela é mantida durante algum tempo, sendo válida, e depois, normalmente, essa teoria cai, porque as evidências vão surgindo e você tem aquela quebra de paradigma científica. E é o que aconteceu em relação também à teoria da biogênese. Pode passar para mim, por favor? Então, nós vamos colocar alguns cientistas que começaram a fazer alguns trabalhos exatamente para comprovar que a teoria da biogênese não era correta. O primeiro deles, que foi importante, foi esse cara aqui chamado Francesco Redi, um italiano. O Redi pensou o seguinte, se acreditava que mosquinha, surgia dessa forma espontânea, né? Você sabe que a mosca fêmea, ela é atraída por cheiro de podridão, né? Por isso que mosca é um bicho tão complicado, tão sujo. Porque a mosca fêmea, quando ela vai botar os ovos, ela é atraída exatamente por uma carne podre, por alguma coisa apodrecendo, porque a larva, ela bota ovos, é um animal ovíparo, né? E a larva da mosca se alimenta de substâncias em putrefação, em decomposição. Então, o que o Redi fez? Ele pegava, assim,
um recipiente, punha uma carne lá dentro, deixava esse recipiente destampado. Aí ele via que as moscas entravam, botavam ovos na carne, desses ovos surgiam larvas que comiam a carne. Então, ele, a partir desse, o que ele concluiu? Obviamente que essas larvas, esses ovos, vieram das moscas por reprodução, obviamente, né? Aí o que ele fez? Olha que experimento simplesinho. Ele simplesmente tampou esse frasco. Deixou a carne lá, mas tampou esse frasco. Então as mosquinhas ficavam voando aqui, mas não conseguiam alcançar a carne. Tanto que elas botavam os ovos, mas os ovos ficavam presos nesse local aqui, ó, que ele tampou. O que acontecia? Não tinha larvas. O que o Red, então, afirmou? Ele afirmou que, na verdade, não era força vital isso. Não era, na verdade, a biogênese. Que, na verdade, não surgiu mosca, por quê? Porque, na verdade, quem produz a mosca é a fêmea. Ela surge por reprodução, ela não surge de forma espontânea. Então, esse é um experimento clássico que surgiu ali, certo? Para mostrar, de alguma maneira, de que, na verdade, tá certo? Essa teoria da geração espontânea não estava correta. Pode passar, Cristiano. Um outro cientista foi o John Needham, um cientista inglês, que ele falou, bom, vamos testar para ver, então, se essa geração espontânea é correta ou não. Ele pegava, assim, um líquido nutritivo, água com carne, com matéria orgânica e tal, e aquecia esse líquido destampado, veja. Pegava uma vidraria qualquer, colocava esse líquido aqui nutritivo, aquecia ele, destampado, parava o aquecimento. Depois de parado o aquecimento, o que acontecia? Esse líquido turvava, porque apareciam os micróbios aqui, né? E começava a decompor esse líquido, claro, porque ele está destampado, tá? Bem, o que o Needham fez? Ele pegava esse líquido, ele aquecia numa temperatura de 40 graus Celsius por 10 minutos. Aí o que ele fazia? A hora que ele destampava, ele via que novamente esse líquido ele estragava. Então, o que ele argumentou? Ele falou assim, na verdade, esses micro-organismos apareceram porque eu esterilizei aqui o líquido, mas de qualquer maneira o micróbio surgiu por quê? Espontaneamente, pela teoria da geração espontânea. Ele, na verdade, ele imaginou aqui que ele estava comprovando de que a vida surgia espontaneamente. Por quê? Porque apesar de ter aquecido, surgiu aqui o micróbio, tá? Pode passar, Cristiano. Mas aí veio o Lázaro Spallanzani, que era um italiano também, e repetiu a experiência do Needham. Ó, fez a mesma coisa que o Needham fez. Aqueceu o líquido, tá? O líquido estragou, porque estava aberto, entrou um micróbio aqui com o ar, né? Os micróbios estão com o ar, entrou aqui no líquido e estragou. Aí ele aqueceu o líquido, só que ele aqueceu 80 graus por 20 minutos. Não tirou a rolha. Olha o que aconteceu, o líquido não estragou. Então eu pergunto para vocês, por que o líquido não estragou aqui, pessoal? Porque ele estava fechado, não teve contato com o meio, não teve contato com o ar, com o meio. Mas eu pergunto, Amanda, antes não tinha micróbio aqui? Antes de ele aquecer, não tinha micróbio no líquido? Não estava contaminado? É que ao aquecer, né, professor, ele esterilizou e aí manteve fechado e manteve esterilizado. A temperatura Perfeito. matou tudo. Perfeito. Exatamente, alta temperatura. Já vimos logo que a temperatura, alta temperatura fez com que eles morressem, tampou, então não havia mais proliferação. Perfeitamente. Então a alta temperatura matou os micróbios. Como estava tampado, não entrava micróbio de fora. Então esterilizou o ambiente, né? Se tornou um líquido estéril, tá? Bom, o Spallanzani, aqui ele queria, de fato, provar de que a geração espontânea é uma falácia. Só que o Needham
Pode voltar um slide para mim, Cristiano, por favor. O Nidham falou assim, não sabe o que aconteceu? O Spallanzani matou a força espontânea. Estou falando a verdade, pode ir, Cristiano. O Spallanzani, ele aqueceu tanto o líquido que ele matou a força essencial aqui. Então, por isso que não apareceu. Vocês podem não acreditar, mas é isso que foi falado ali, tá? Pelo Spallanzani. Bom, essa polêmica continuou, essa polêmica prosseguiu, tá? Até que chegou um sujeito que, de fato, ele resolveu a parada, ele resolveu o problema. Pode passar para mim, Cristiano. Esse sujeito é o grande químico francês Louis Pasteur, tá? Louis Pasteur, que, entre outras coisas, descobriu vacina, um sujeito extremamente eminente, né? Louis Pasteur, que viveu entre 1822 e 1895, tá? Ele provou definitivamente que os seres vivos se originam a partir de outros seres vivos. Através de... Lin, Pois não. deixa eu perguntar uma coisa. A pasteurização tem relação com o nome dele, né? É por causa do nome dele, nós vamos ver isso. É exatamente uma homenagem ao Pasteur. Perfeito, tá? É uma homenagem a ele. Então, pessoal, o Pasteur foi o cara que provou, ele enterrou a geração espontânea. Ele enterrou. O que ele fez? Ele fez um experimento. Ele era de uma família de vidraceiros. Então, ele pegava o bico do vidro e aquecia. E você sabe que quando você aquece o vidro, ele distorce, né? Você consegue moldar o vidro. Então, ele fazia um bico no vidro que ele chamava de bico pescoço de cisne. Está vendo aqui, ó? Ficava um bico comprido aqui. Está vendo a forma do bico? Aí ele aquecia a fervura. Ele aquecia a fervura, o bico ficava aberto, pessoal, para o ambiente. O bico ficava aberto. Ele aquecia a fervura, o líquido permanecia estéril. Eu pergunto para vocês, por que o líquido permanecia estéril se ficava aberto aqui? O que o Pasteur fez? Mágica? Não entrava ar por aqui? Não entrava micróbio por aqui? Por que o líquido permanecia estéril? Porque aparentemente ainda continua na alta temperatura, então provavelmente ele continua esterilizando. Não. Aqui está frio o líquido, saiu da temperatura, ficava na temperatura ambiente e ele permanecia estéril. Amanda, ele tirou da fervura aqui, você está vendo, Amanda? Ó, aqui estava na temperatura ambiente, ficava uma semana estéril, um mês estéril, fora do fogo. Por quê? Se está aberto o bico pescoço de cisne aqui. O que o Pasteur fez? Mágica. Sabe por quê? Olha que cara hábil. Quando o ar entra aqui, entra poeira aqui, certo? Nesse bico. E os germes ficam presos aqui, o germe não cai no líquido. Você acredita um negócio desse? Olha a habilidade do cara. O cara criou um bico da vidraria que o germe não consegue atingir o líquido. Você acredita um negócio desse? Aí o Pasteur, aquele período era um período assim de show, sabe? O pessoal fazia shows em praça pública para demonstrar. O Pasteur virava para aquele público, falava assim: homens de pouca fé, eu vou demonstrar para vocês que se eu quebrar esse bico aqui, esse líquido vai se tornar, eu vou contaminar esse líquido. O pessoal, duvido. Ele pegava, quebrava o bico, passava 2 dias, contaminava. Por quê? Porque aí entrava o ar com os germes e contaminava. Então ele provou definitivamente o seguinte: o que ele provou? Ele falou, na verdade, o que faz esses micróbios crescerem são micróbios que entram com o ar, com a poeira do ar. Não existe geração espontânea. Geração espontânea é uma ficção, entende? Então, ele, com esse experimento habilidoso, com esse experimento, tá, impressionante, ele derrotou a teoria da geração espontânea. Ele simplesmente conseguiu derrotar totalmente a teoria da geração espontânea, sepultou a teoria da geração espontânea. Bom, foi perguntado a questão da pasteurização, tá?
Uma coisa que o Pasteur descobriu é o seguinte: a França, você sabe que a França é um dos países mais importantes em termos de produção de vinho, né? Vinho é um dos produtos famosos da França. E a França passou por um período que ela teve muita contaminação do vinho. Sabe quem resolveu o problema do vinho da França? Louis Pasteur, através desse processo de aquecimento. Então, ele aquecia o vinho antes de colocar na garrafa. Tá? E aí começou a ter um problema na indústria do leite francês. A indústria do leite francês começou a ter grandes prejuízos por causa de contaminação. O que o Pasteur recomendou para a indústria, depois de uma série de experimentos? Ele concluiu que o leite deveria ser mantido a 62 graus Celsius antes de embalar por cerca de meia hora. Se você pegasse o leite antes de embalar, mantivesse a 62 graus por meia hora, ele se tornaria estéril, tá? Aí você poderia embalar, você eliminaria a maior parte dos micróbios prejudiciais aos seres humanos e você prolongaria a vida útil do produto. Como é que ficou sendo conhecido o nome disso? Pasteurização. Então, em homenagem ao grande Louis Pasteur, olha que bonito, né? Deram o nome pasteurização a esse processo, que é extremamente importante para a indústria de laticínios. Toda a indústria de laticínios lucra com isso, e também toda a indústria de bebidas alcoólicas. Porque, por exemplo, se você pegar cerveja, que é esterilizado, você sabe que o chopes não é... Qual que é a diferença de chopp e cerveja, pessoal? Um é bom e o outro é ruim. É justamente a pasteurização. É pasteurização, mas o chopp não é pasteurizado, cerveja é. Tá? Então, o chopp tem que ser... Você abrir o barril de chopp, você tem que consumir, senão ele estraga rapidinho, entendeu? Tá? Então, é isso. Você tem um pasteurizado e outro não, entende? Então, a pasteurização ela é importante. O Pasteur foi um cara sensacional. Se vocês... Seria bacana vocês conhecerem um pouco da biografia do Pasteur. Vocês que são químicos, que são físicos, esse cara é um cara genial. É um cara, assim, é um dos maiores cientistas da história da humanidade. Ô, Lincoln, se eu não me engano, tem um documentário na History, se não me falhar a memória, sobre o Louis Pasteur. Vale a pena ver, viu, Diego? Vale a pena, porque esse cara é genial. Realmente é um dos grandes da história. Realmente é um dos grandes aí, com toda certeza. A gente parou. Eu acho que ele caiu. O professor caiu, hein? Deu uma caída meio louca aí. O balãozinho dele não tá mais com nós aqui, ó. Tem poucas... Diminuiu as pessoas. Isso, eu acho que o sinal de internet dele deve ter caído. Ou ele desconectou sem querer, apertou um Ctrl. Aí voltou ali. Professor, teu microfone tá desligado. Isso. Foi só o Richard falar do chopp. Ô, pessoal, eu caí aqui, eu tomei um chopp aqui, caí, desculpa aí, viu? Desculpa aí, moçada. Bom, deixa eu só me entender aqui um pouquinho. Espera aí. Pode passar, então, fazendo favor para mim, Cristiano? Bem, então, falamos um pouco da geração espontânea, como que apareceu a geração espontânea, como ela foi superada com o tempo. A partir do século XIX, a geração espontânea ficou para o passado. Nós superamos o paradigma, igual eu falei para vocês. A ciência é feita disso, de superação, né? Conforme as coisas... Vocês estão me ouvindo agora, né? Não estou falando igual um babaca aqui sozinho, não? Alô? Não, estamos ouvindo. Vocês estão me ouvindo, tá bom. Porque a aula está tão chata que às vezes eu estou falando aqui, os caras não... Eu estou falando também, vocês não estão ouvindo também. Alô? Tá. Então, assim, caiu aquele paradigma
E aí, a partir daí, começou a estudar, de ver realmente a microbiologia surgiu, o estudo dos germes e tal, né? Aí veio essa ideia da panspermia. O que seria essa panspermia? Porque uma coisa é o seguinte, a gente imaginar que tem vida extraterrestre é possível, né? Você imaginar que tem uma bactéria num meteorito, que tem, sei lá, um vírus num cometa. Agora eu pergunto para você, como é que ele sobrevive até chegar na Terra? Como é que vamos dizer que tem um vírus no meteorito, certo? Você já viu como é que um corpo celeste entra na atmosfera da Terra? Esse negócio é uma bola de fogo, pô, certo? Entra numa velocidade até ele atingir a Terra. Escondido, senhor, dentro dos fragmentos, né? Então, mas então é uma coisa, no mínimo, assim, estranha, né? Você falar, tipo, que uma bactéria de Plutão veio colonizar a Terra. Certo? Tipo, acharam no Alasca lá, numa certa montanha, uma gosma preta que saía da pedra, e eles analisaram. Aí ela não é daqui. Ela é de um meteorito, e aquela montanha, no caso, seria um meteorito que caiu. Aí eles analisaram e pararam de analisar porque é altamente tóxico para o corpo humano, aquela bactéria. Então aí eles pararam de mexer na pedra. Viva. É viva. Assim que abriu, como tá congelado, o negócio estava vivo lá. Aí escorreu, eles pegaram as amostras e começaram a mexer. Aí eu vi a matéria lá, é bem sinistro. Entendi. Eu acho que é um pouco por aí, Richard, que essa que no interior do meteorito tem água, né? Também pode, dependendo do formato, pode gerar gás dentro. Então, Eduardo, Richard, eu acho que é um pouco por aí que essa teoria fala aqui. Ela fala assim que esses esporos de vida, essas formas de vida, que eu nem sei se a gente poderia chamar de bactéria, de vírus, talvez sejam formas diferentes das nossas, né? As condições que a vida evoluiu na Terra são muito próprias. Eu não sei se toda a vida universal ela tem a mesma forma da terrestre, digamos assim, né? Mas segundo essa teoria, essas formas de vida, de alguma maneira, sobreviveriam a essa radiação, tá certo? A esse impacto, a essa combustão, entende? A esse impacto de ter chegado na Terra. E aí, segundo essa teoria, literalmente, eles iriam semear a Terra, entende? Eles iriam semear a Terra, essas formas de vida, e, de certa forma, colonizar. Pois não, Amanda? Fique à vontade. Porém, se formos levar em conta o contexto de que em outros planetas se tem altas temperaturas, ou também depende da distância que está em relação ao Sol, ou esses meteoritos, se for analisar o corpo, então, se tem uma base mais ou menos que ele tem uma temperatura, então, o entrar na atmosfera e sofrer essa combustão, esse aquecimento, talvez para os micro-organismos não faça tanta diferença, já que ele está habituado a grandes temperaturas. Sem dúvida. Só que também tem a questão de que aqui na Terra eles vão encontrar uma situação diferente desta, né? Então, eu acho que seria aquela questão da adaptação, assim como no começo lá da teoria da evolução das espécies, de se adaptar aos novos meios. Então, assim, talvez a alta temperatura não seja um problema por já estar habituado. Aí, no caso, seria se habituar com a nova atmosfera do novo planeta. Não sei como seria. Não, eu acho, professor, que é justamente isso daí. Como a condição do nosso planeta é diferente, é por isso que eles não evoluíram. Deve ter limitado eles. Certo. Realmente dá para a gente pensar, né, pessoal, Amanda, Ailton, em várias questões. Isso suscita vários pensamentos, várias questões. Acho que tudo que vocês falaram é válido. Enfim, são muitas coisas que a gente pode imaginar, pensar, mas assim, de objetivo, de prático, em termos assim de argumentos científicos sólidos, assim, a gente não tem muito o que dizer. A gente apresenta essa hipótese,
Eu estou falando em termos de argumentos científicos sólidos, entende? Para justificar. Pode ser que amanhã se descubra alguma coisa mais sólida, mas a ciência é muito assim surpreendente. Pode ser que, de repente, a gente tenha mais dados, mas até agora nós temos aí hipóteses e não são muito assim, a gente não tem muita comprovação, vamos suportar, mas que suscita discussão, com certeza, você suscita discussão, você suscita o debate, a curiosidade, né? Fica todo mundo, poxa vida, caramba, realmente. Cristiano. Professor, principalmente quando eu vi sobre aquele livro de Enoque, até minha irmã que me passou, né, para ler. Aí eu vi um pouco lá de como que foi construído o negócio, aí fala sobre certos alienígenas do passado lá. É meio que uma teoria, mas assim, o livro relata umas coisas muito loucas. Aí fala sobre que um cara veio do céu, assim, e começou a ensinar o pessoal entendeu? A fazer as coisas e tal. Aí ele chamava de Deus. Aí um só era o cara que ficava com uma máscara trampada. O livro é muito louco. Aí meio que desvia a mente, que eles falam que não entrou na Bíblia, mas a Bíblia cita o livro de Enoque, né? É muito complicado, assim. Com certeza. Se a gente pegar a cosmologia de tribos indígenas, você tem uma riqueza de mitologia, de tentativa de explicação incríveis também, né? Assim, impressionantemente. Nós temos aí eu acho que o ser humano é muito fértil nesse tipo de coisa de... uma época eu ficava procurando, ficava Sem vendo, dúvida. sabe? Tinha muita curiosidade sobre isso. Não, sem dúvida, Richard. Aí, a maioria dos documentários cita que, por exemplo, até em tribos indígenas, até, tipo, na China antiga, assim, sabe? Eles já tinham, por exemplo, nas paredes, nos desenhos, eles datavam que Jesus Cristo viria. Então, nenhuma religião negou Cristo, assim, sabe? Então, algumas negaram, mas era aquelas que eles falavam que era pagã, não sei o que tem, que coisa que não existia. Então, a minha única dúvida que eu tenho é o seguinte, é conseguir separar o que é esotérico, o que é científico, sabe? Isso. É a minha única dúvida. Não, é verdade, é verdade. Eu acho super legal, super bacana, eu adoro ficção científica, eu acho um negócio bacana, mas eu fico assim meio em dúvida. Eu fico pensando, caramba, o que é esotérico, o que é filme, o que é... Não, tudo, se você vê os livros lá das religiões deles lá, até da Índia e tal, fala que viria o Filho de Cristo, o Cristo, né, o Filho de Deus prometido, que ia salvar, né, o mundo e tal. Só que aí algumas religiões não acreditou tal, mas só que todas falam, assim, e o mundo não era conectado igual é hoje, você não podia ir para a China do nada, né, pegar um barco, vou lá para a China negociar. Não era assim, era bem assim, depois de muito tempo o pessoal descobriu dentro de caverna, aqueles desenhos, aquelas gravuras, aí eles foram traduzindo e falava sobre a vinda de Cristo, que era o Salvador e tal. Então, é uma coisa impressionante, realmente impressionante, sem dúvida. Cristiano, pode passar para mim, por favor? Bom, vamos à teoria hard, que é a teoria pesada, que é a teoria da evolução química. Esse russo aqui, Alexander Ivanovich Oparin, esse cara realmente ele tentou propor uma teoria hard pesadíssima para explicar uma evolução química que teria ocorrido na Terra de forma realmente uma evolução química, que a gente poderia dizer, tá? Praticamente uma evolução que ocorreu na Terra. Só que para entender a teoria do Oparin, a gente precisa entender que as condições da Terra primitiva não eram iguais às condições de hoje. Por exemplo, pergunto para vocês, na Terra primitiva de antigamente, a gente tinha água líquida? Na Terra de 4 bilhões de anos atrás, a temperatura era a mesma que a gente tem hoje? Não vi. A gente tinha oxigênio na atmosfera, como tem hoje? O que originou, aliás, o oxigênio da atmosfera? Porque há 4 bilhões de anos não tinha oxigênio. O que fez a Terra ter 21 de porcentagem de oxigênio? Foi os gases do vulcão, né, professor? Sabe o que foi? A fotossíntese feita pelos seres vivos, tá? Os seres vivos mudaram a cara da Terra. Quando o ser vivo aprendeu a fazer fotossíntese, ele pegava
dióxido de carbono da atmosfera e transformava em oxigênio. Oxigênio não existia livre na atmosfera. Tá? O ser vivo começou a mudar a cara da Terra, entende? Ele mudou a composição da atmosfera terrestre. Então é importante entender que a interação dos seres vivos com o meio mudou a cara do planeta. Nós estamos falando de uma época aqui que não tinha ser vivo. Nós estamos falando de uma época que a Terra era um grande deserto, que você não tinha vida na Terra. Que o planeta, inicialmente, era uma bola de fogo, que você não tinha água líquida. Então o planeta ficou muito tempo resfriando, primeira coisa. Ele ficou muito tempo resfriando. A composição da atmosfera primitiva era essa aqui, ó, carbono, tá? Você tinha oxigênio, hidrogênio e você tinha azoto. Era o que você tinha na atmosfera primitiva. Então, na verdade, o Oparin partiu de um cenário, não o cenário de atualmente, porque se você partisse do cenário de atualmente, você não poderia analisar o que ocorreu, tá? Então, o Oparin, ele partiu do seguinte princípio. Pode passar para mim, por favor? Próximo slide aí. Ele partiu do seguinte princípio. O Oparin, ele dividiu a hipótese dele em 3 partes, tá? Na primeira parte, ele dizia que as moléculas orgânicas, elas foram formadas na Terra a partir das moléculas inorgânicas. Como eu falei para vocês, o Oparin, quando você pega cavernas muito antigas, cavernas de bilhões de anos, e analisa os gases, você vê que os gases que tem nessas cavernas é amônia, metano, hidrogênio e vapor d'água. Então, se supõe que os gases da atmosfera primitiva era formado por amônia, metano, hidrogênio e vapor d'água. Então, com a diminuição, é uma série de questões, pessoal, é uma série de questões para a gente chegar nessa teoria. Com a diminuição da temperatura, o vapor d'água se condensou em água líquida, correto? Na crosta terrestre. Isso aí deu início, segundo Oparin, ao ciclo de chuvas. A Terra não tinha chuva. Ela passou a ter um ciclo de chuva. Nesse período, segundo Oparin, começou a ocorrer as descargas elétricas por causa da chuva. Você teve a descarga elétrica. E também havia, nesse período, a radiação, principalmente a radiação ultravioleta do Sol. Nós não tínhamos, nesse período, ozônio na atmosfera, que protege, tá, grande parte dos seres vivos hoje, tá certo? Da radiação ultravioleta. Você sabe que a radiação ultravioleta é extremamente cancerígena, né? Ela provoca mutações seríssimas. Nesse período não havia o ozônio. Você não tinha O3 na atmosfera, com um cobertor, com um colchão de proteção, por exemplo, da radiação ultravioleta. Então, nessa hipótese, tá? O que aconteceu é que essas descargas elétricas, junto com essa radiação ultravioleta, começou a agir nessas moléculas inorgânicas, quebrando essas moléculas inorgânicas e fazendo com que essas moléculas inorgânicas ficassem interagindo num grande laboratório que era o mar primitivo, entende? Pode passar para mim, Cristiano. Pode passar. Num mar primitivo. Essas moléculas foram interagindo. Veja, isso levou bilhões de anos para ocorrer. Eu não posso imaginar que isso ocorreu em uma centena de milhões de anos. Isso levou bilhões de anos. Através dessa interação, dessas descargas de radiação ultravioleta, de descarga elétrica, da interação, dessas recombinações químicas, tá? Que começou a ocorrer dessas moléculas inorgânicas, se formou, segundo o Oparin, o que ele chamou de coacervados. Esses coacervados são moléculas orgânicas primitivas. Moléculas orgânicas primitivas que formaram aminoácidos primitivos, que formaram ácidos nucleicos primitivos. Ácidos nucleicos que são a base de DNA e RNA. Aminoácidos que são a base da proteína. Você tinha aí forma e função da vida. Tudo bem, extremamente primitivo. Mas você tinha aí, nessa hipótese, forma e função. Então, o segundo ponto da teoria do Oparin, começou a ocorrer uma agregação de moléculas, tá? As moléculas formadas começaram a unir-se e originaram compostos cada vez mais complexos.
inclusive com o metabolismo primitivo. Então, quando a temperatura da Terra começou a cair e as rochas começaram a ficar mais frias, os mares, lagos e oceanos começaram a formar-se. E essas substâncias juntaram-se em estruturas maiores, dando origem ao que eu falei para vocês, os chamados coacervados. É o que ele chamava de, entre aspas, sopa orgânica no mar primitivo. Tá? Essa sopa orgânica, eles tinham a capacidade de absorver substâncias do meio, como um tipo de alimentação primitiva, e transformá-las em seu interior. E essa, digamos assim, protocélula tinha, inclusive, a capacidade de se reproduzir. Tá? Olha, pessoal, essa mágica toda, que supostamente levou bilhões de anos para ocorrer, pode passar para mim, Cristiano? Ela provavelmente originou as primeiras protocélulas no oceano primitivo. O que provavelmente era uma primeira protocélula que surgiu há 3,5 bilhões de anos atrás? Era algo que tinha uma membrana externa e tinha uma molécula de ácido nucleico interna, só. Não tinha nenhuma organela, não tinha nenhuma estrutura mais complexa, mas aqui eu tenho vida já. Eu tenho vida porque eu tenho uma estrutura, apesar de extremamente primitiva, capaz de absorver substância, capaz de ter um metabolismo simples e capaz de se reproduzir. Eu pergunto para vocês, não tinha oxigênio nessa época. Como é que essa célula fazia para produzir energia sem oxigênio? Vocês que são químicos e físicos. Como é que um ser vivo pode sobreviver sem respirar? Responde para mim. Físicos e químicos, fala para mim. Um ser vivo pode sobreviver sem respirar? Tem aquela questão dos seres anaeróbicos, eu não lembro muito bem, aeróbico, anaeróbico, eu não lembro. Os seres vivos conseguem sobreviver sem respirar fazendo fermentação, que é exatamente a anaerobiose que você falou, tá? O que é a fermentação? Eu pegar uma substância orgânica, não usar oxigênio, extrair a energia dela, tá? E produzir uma substância química um pouco mais pobre. Por exemplo, fermentação alcoólica. Por exemplo, fermentação lática, que nós realizamos na nossa célula muscular. Então, obviamente, eu não tinha nessas primeiras células aqui possibilidade de respirar, mas elas fermentavam, tá? Pode passar para mim, Cristiano. Pode passar de novo. Pode passar. Então, segundo essa teoria da evolução celular, as primeiras células eram heterotróficas. O que isso significa? Elas não produziam o seu próprio alimento. Aí alguém vai perguntar, mas professor, o que ela comia? Comia coacervados. Comia essa sopa orgânica que você tinha no mar ali. Elas eram fermentadoras, elas não respiravam, como eu falei para vocês, e elas eram procariotas, ou seja, elas não tinham núcleo, era uma célula sem núcleo, uma célula totalmente simples, coisa mais simples que você pode imaginar. Segundo a linha evolutiva que nós temos hoje, que nós imaginamos que ocorreu, essa célula primitivaça aqui, ela originou por volta de 3 a 2,8 bilhões de anos atrás as células autótrofas. O que é uma célula autótrofa? É uma célula que faz fotossíntese. A partir daí, a vida do planeta Terra mudou completamente. Porque começou a ocorrer um fenômeno na Terra chamado fotossíntese. As células começaram a produzir o seu próprio alimento. E começou a ser mandado para a atmosfera, como eu falei para vocês, oxigênio, um gás novo, propiciando com isso o próximo passo evolutivo, que foi o surgimento de células respiratórias. Tá? Por que é melhor respirar do que fermentar?
Porque quando você respira uma molécula de glicose ao invés de fermentar uma molécula de glicose, isso te rende 18 vezes mais energia do que fermentar. É um processo 18 vezes mais eficiente do ponto de vista energético, entende? Então, você tem um ganho energético muito maior. Por isso que a respiração é um processo que, quando o ser vivo pode optar por isso, e quando ele tem metabolismo por isso, ele opta pela respiração. Depois surgiram, com o passar de milhões, bilhões de anos, né, as células eucariotas, que são as células que têm núcleo, e depois... Professor, Pois não. o senhor só pode me responder uma dúvida? Como que é feita essa transição da fermentação para a respiração através do oxigênio? Como que o organismo fez essa transição? Fez o seguinte: todo o organismo, ele passa, todo o material genético, ele sofre pequenas modificações que são chamadas de mutações. Tá? Essas mutações ocorrem ao acaso e ocorrem muito vagarosamente, Amanda. E essas mutações, elas são selecionadas por um processo chamado seleção natural. Tá? Se não são mutações, são outro processo chamado crossing over, que é um processo que altera o DNA. O que acontece? Todo organismo ele tende a mudar com o tempo, entende? Ele vai produzindo uma variação dele mesmo. Ou seja, todo organismo se altera, se modifica. E o que vai selecionar aquelas alterações que são, digamos, mais adaptativas para o ambiente? É o próprio ambiente, é a seleção natural. Então, o que provoca é um processo casual. Não é que a natureza é dirigida. A natureza fala assim, eu vou selecionar, eu vou fazer células autótrofas, porque é melhor do que heterotrófica. Não é assim, não. É um processo que ocorre ao acaso, entende? O meio ambiente seleciona isso. E é um processo casual, que ocorre ao acaso. Não existe aqui um sentido de progresso. Não existe aqui um sentido de melhorar nada. Existe um processo casual de mutação e de seleção natural. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Eu respondi? Respondeu sim, professor, através da seleção natural de Charles Darwin, aquele organismo com maior propensão a se desenvolver acaba sobrevivendo, os outros morrem. E assim, e a mudança da vida vai ocorrendo em várias direções, entende? E quem vai selecionar, que vai sobreviver, são as características ambientais, não é dirigido, entende? A gente normalmente pensa, quando a gente pensa em evolução, a gente pensa aquela linha do macaco até chegar no ser humano, que é uma coisa assim única, né? Isso não tem nada a ver com evolução. A evolução a gente tem que pensar em árvore, em ramo, em ramificação. A evolução é uma coisa que acontece em árvore, entende? E, na verdade, a natureza vai selecionar a característica mais adaptativa. E a característica que é mais adaptativa no momento pode não ser em outro momento. Então, não há uma direção para a evolução, infelizmente. Ela seleciona aquilo que é mais adaptativo. Por que, por exemplo, aqui selecionou célula respiratória? Porque tinha oxigênio. Por que aqui não foi célula respiratória? Porque não tinha oxigênio. E por que aqui selecionou célula respiratória? Porque era mais vantajoso. Olha, se eu respiro e eu obtenho mais energia do que fermentar, eu vou sobreviver mais respirando do que fermentando, entende? É mais vantajoso. No processo de seleção natural, se eu respiro, eu vou passar o meu gene muito mais eficientemente do que aquele indivíduo que não respira. Mais ou menos por aí, entende? Então, é uma adaptação eficiente para a sobrevivência. Tá? Pode passar, por favor, Cristiano. Bom, eu falei para vocês, pessoal, que a teoria do Oparin foi comprovada por um cientista que, na verdade, ele simulou a teoria do Oparin no laboratório, que é este cara aqui, ó, que é o Miller. Tá? O Miller, ele simulou, ele falou o seguinte, espera aí, será que eu posso testar essa teoria do Oparin? Aí ele montou uma engenhoca no laboratório dele, que foi essa engenhoca que você está vendo aqui, ó.
que ele fez? Ele pôs aqui gases, aqueles gases primitivos que o Oparin falou que tinha na atmosfera primitiva, tá? Só para a gente relembrar, ele colocou aqui, ó, o Miller colocou esses elementos da Terra primitiva, né, no laboratório, aqueles 4 gases, e ele queria comprovar se a ideia do Oparin era uma ideia possível de ocorrer assim na prática, né? Então ele colocou esses compostos da atmosfera num balão, e esse balão, como você está vendo aí, ele recebia descargas elétricas, simulando o que ocorria na atmosfera primitiva. Lembra que o Oparin falava que tinha descarga elétrica ali, tá? Então ele estava simulando o relâmpago da tempestade e tal, né? E esse sistema ele era aquecido, reproduzindo também as altas temperaturas ao mesmo tempo, em que um condensador liberava gotículas de água. Lembra que a gente falou que o ciclo da água começava, né? Então ele estava simulando, representando as chuvas. Pessoal, depois que o Miller ele deixou esse sistema rodando aqui uma semana, tá? Deixou isso aqui, os gases rodando uma semana. Aqui ele aquecia, tá? Evaporava, circulava, pegava nos gases aqui, saía descarga elétrica, condensava, voltava. Ficou uma semana rodando esse sistema. Você acredita que depois de uma semana ele encontrou aminoácido aqui? Ele encontrou aminoácido e ele encontrou resquício de ácido nucleico. Ou seja, o Miller comprovou na prática, em uma semana, ele comprovou que o que o Oparin falou poderia ter ocorrido na prática. Certo, era uma coisa assim, era uma teoria que o Oparin tinha feito, em que o Miller chegou aqui e conseguiu comprovar. Por isso que essa teoria é tão forte, a teoria dessa evolução química, porque ela foi comprovada na teoria e na prática, certo? Pode passar, Cristiano. Pode passar. Pode passar. Pessoal, eu acho que... Cristiano, pode tirar já a apresentação, viu? Pessoal, eu acho que mais ou menos o que eu queria falar para vocês hoje era isso, tá? Eu acho que eu acabei falando bastante. E gostaria aí de ouvir alguma contribuição de vocês, alguma opinião, alguma dúvida aqui nesse final de aula. Fiquem à vontade para fazer observações, perguntas, contribuições que vocês queiram fazer a respeito dessa aula. Gostaria de ouvi-los um pouco sobre tudo isso que a gente falou. Vocês querem contribuir um pouquinho com a gente? Professor, igual eu falei pro senhor, eu tinha umas crenças loucas, tal, de como foi feita a Terra e tal, aí eu acabei lendo um monte de livro, indo atrás de coisa que não tem nada a ver, e a conclusão foi que eu cheguei de volta a Jesus Cristo, Deus e a Bíblia. Tipo assim, ou eles fizeram um esquema para travar muito esse conceito, ou realmente é verdade, entendeu? Porque não tem como sair disso. Você pode ir para todo lado aí, procurar tal, sobre como foi construída a Terra e tal. E, tipo, realmente deve ter sido todo esse processo biológico que aconteceu. Mas assim, podia ser alguém que estava fazendo, sabe, de fora, mandando os meteoritos para cá, sabe? Entendeu? Aí aquele relato de Deus pode ser construído à base de muito tempo, entendeu? Podia ser tipo um projetista de outro planeta, sabe? Eu também acredito nessas paradas de outro planeta, né? Então aí eu não tenho como dar muita opinião pro senhor sobre a construção, mas sobre as bactérias, essas coisas também vêm de outras partes, pode ser de planetas que já morreram também, e a vida deles ali, ou o que sobrou, está incubado dentro dos meteoritos, ou o resto, e acaba caindo na Terra e ficando até ser destampado, né? Com certeza, Richard. Eu agradeço aí a tua contribuição, super legal. Amanda, por favor, pode falar. Professor, gostaria de fazer 2 perguntas. Uma em relação, quando se diz sobre os planetas, como se foi construído
dizem sobre a explosão do Big Bang, sobre o acúmulo de gases e poeira e restos de rochas que foram se acumulando com o passar dos anos, dos milênios. Uma pergunta que eu tenho, como que esses gases se formam no espaço, já que também no espaço nós não temos o gás oxigênio por conta dessas moléculas, como que se formam os outros gases no espaço? E a outra pergunta que eu teria em relação é como é feita essa fermentação que era utilizada no lugar da respiração convencional por meio de oxigênio e outros gases. Porque, eu não sei, havia narinas ou outros orifícios para fazer essa respiração? Na verdade, Amanda, é o seguinte, essas células são células, tá? Você não tinha órgãos ainda, né? Então, as células, elas realizam o processo de obtenção de energia, né? A célula pode respirar ou pode fermentar. O que é isso? Ela pega uma moléculazinha de carbono, normalmente uma açuquinha, uma glicose, e ela faz uma reação química. No caso da respiração, você pega esse carbono e reage com oxigênio. Na verdade, o que vai ocorrer? Ele vai quebrar o carbono e dentro dessa molécula de carbono você tem uma certa quantidade de energia, certo? Aí você vai liberar essa quantidade de energia para ser utilizado pela célula. Isso é a respiração. No caso da fermentação, o que acontece? Você utiliza esse carbono, mas você não usa o oxigênio, você quebra o carbono, na verdade, em partes um pouco maiores, então a liberação de energia é menor, entende? Na verdade, Amanda, é uma reação química apenas que ocorre, entende? Dentro dessa célula ainda primitiva, pequenininha, para que você possa obter energia, entendeu? O processo de fermentação é isso. Na verdade, é o seguinte, os elementos químicos que existem no universo são todos iguais, tá? Mas eles mudam, na verdade, na formação dos planetas, de acordo com características físicas e químicas de cada local. E também devido à atração gravitacional que você tem, isso gira em torno de muitos fatores, entende? Mas, assim, no caso do planeta Terra, especificamente, no caso da nossa atmosfera, é que você teve um caso muito especial, porque os seres vivos que aqui surgiram, como eles ficaram habilitados para fazer fotossíntese, o oxigênio não é um gás usual nos planetas, assim, pelo menos na forma de O2 livre, você não tem esse gás usualmente. E como aqui na Terra você teve organismos fotossintetizantes, né, o que aconteceu? Começou a se acumular na nossa atmosfera o gás oxigênio. Então é uma característica muito própria da Terra, entende? E é isso que eu tentei falar quando eu estava falando sobre a interação dos organismos na Terra com o nosso planeta. Então, no caso do nosso planeta especificamente, você tem uma natureza bastante particular. E quem moldou isso daí foram os seres vivos fotossintetizantes da Terra, tá? Pessoal, mais alguma colocação, alguma pergunta? Professor, viajando um pouquinho aí, a fermentação, ela produz álcool, não? Não é toda a fermentação? No caso da fermentação alcoólica, sim. Mas existem outros tipos de fermentação, como é o caso da fermentação lática, como é o caso da fermentação acética. Tem vários tipos de fermentação, tá? Por exemplo, fermentação lática, você produz ácido lático. Fermentação acética, você produz ácido acético. Por exemplo, tem certas bactérias que fermentam vinho e produzem vinagre, isso é fermentação acética, tá? Então, depende do tipo de fermentação, né? Entendeu? Depende do tipo de fermentação. Mas, normalmente, para você fermentar algo, você tem que fermentar um açúcar, né? Um açúcar carbonado. E aí, a partir desse açúcar, é que você vai extrair a energia que é necessária para a fermentação, entendeu? Perfeito. Pessoal, mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Ó, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou interromper a nossa gravação aqui. Acho que eu vou interromper aqui a gravação.